Construa seus primeiros 100 mil. Olhe para a garagem do seu vizinho. Aquele carro novo provavelmente é a maior prova de que ele nunca será livre. No Brasil, as pessoas são viciadas em parecer ricas enquanto financiam a própria escravidão. Os 100 mil reais não são um destino de sorte. São o resultado de uma decisão de guerra que você toma contra o seu próprio desejo de aprovação social. Eu vou te mostrar o sistema que automatiza sua liberdade e destrói seus sabotadores. Você quer os aplausos da vizinhança ou quer a tranquilidade de quem não deve nada a ninguém? O caminho real começa pela sua escolha hoje. Olhe bem para mim. Se você está aqui, é porque quer chegar aos 100 mil reais. É um número bonito, redondo, um marco que separa os amadores dos adultos. Mas antes de falarmos sobre como construir esse castelo, precisamos olhar para o lamaçal onde você está pisando. A maioria das pessoas quer começar a correr sem saber que está com os dois cadarços amarrados um no outro. Elas ouvem gurus falando sobre investir 10% do salário e correm para comprar uma ação qualquer enquanto devem 3 mil reais no cartão de crédito. Isso não é investimento, isso é insanidade. Sabe, eu passei a vida estudando por que as pessoas inteligentes falham, e o motivo mais comum é a incapacidade de encarar a realidade como ela é. A realidade hoje, para muitos de vocês, é que existe uma hemorragia silenciosa drenando o seu futuro. Você pode trabalhar 12 horas por dia, pode conseguir um aumento, mas se o seu balde estiver furado, ele nunca vai encher. E o maior furo de todos atende pelo nome de juros compostos ao contrário. Você já ouviu falar que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo quando trabalham a seu favor, certo? Pois bem, quando eles trabalham contra você, no cheque especial ou no rotativo do cartão, eles são o câncer do patrimônio. Não faz sentido matemático algum você comemorar que seu investimento rendeu 1% este mês, enquanto você paga 15% de juros em uma dívida de consumo. Você está tentando subir uma escada rolante que desce 10 vezes mais rápido do que você consegue subir. A fase 0 não é sobre ganhar mais, é sobre parar de perder o que você já tem para os bancos. É o que eu chamo de limpar o terreno. Se você tem dívidas caras, o seu melhor investimento hoje, o que garante o maior retorno imediato e sem risco, é quitar essa dívida. Troque a dívida cara pela barata se for preciso. Peça um consignado para matar o cartão, mas estanque o sangue. Você precisa de um solo limpo para plantar, ou as ervas daninhas dos juros bancários vão sufocar qualquer semente de riqueza que você tentar colocar ali. Muitos de vocês se sentem culpados por estarem no vermelho, mas a culpa é uma emoção inútil nos negócios. O que eu quero de você é racionalidade. Admita que você cometeu um erro de cálculo. Aceite que o seu padrão de vida atual foi financiado por um dinheiro que não era seu e tome a decisão adulta de parar a sangria agora. Sem esse estancamento, os 100 mil reais são apenas um sonho lúdico, uma miragem no deserto. A disciplina necessária para limpar suas dívidas é a mesma que você vai precisar para a próxima etapa. Porque, uma vez que o balde para de vazar, você finalmente começa a ver a água subir. E é aí, no momento em que você coloca o primeiro tijolo em solo firme, que o jogo realmente começa. Mas esteja avisado, o terreno limpo é apenas o começo. O que vem a seguir é onde a maioria das pessoas que sobrevive à fase 0 acaba morrendo na praia. É onde o hábito é testado pelo fogo. Agora que limpamos o terreno e paramos de perder para o sistema, você está pronto para o desafio que derruba 70% dos brasileiros. Vamos entrar na fase 1, onde o suor é real e o dinheiro parece não crescer. O batismo de fogo. Agora que você parou de sangrar, o jogo mudou. Você não está mais devendo ao passado, mas ainda não é dono do seu futuro. Você está no quilômetro 0. E eu vou ser brutalmente honesto com você. Os primeiros 10 mil reais
são um horror. É a fase mais difícil, mais monótona e mais injusta de toda a sua trajetória. Se você espera que eu te diga que será divertido ver os primeiros R$ 200 renderem centavos no final do mês, você está no lugar errado. O que acontece aqui é um fenômeno que eu chamo de batismo de fogo. A maioria das pessoas, cerca de 70% delas, nunca passa desse estágio. Por quê? Porque o cérebro humano não foi projetado para a gratificação adiada. Ele quer o prazer agora. Ele quer o carro novo agora. Ele quer o jantar caro hoje para mostrar aos outros que venceu. Mas a verdade nua e crua é que o primeiro milhão começa com o primeiro real guardado, e esse primeiro real exige que você diga não para uma infinidade de prazeres medíocres. Nesta fase, o seu foco não é a rentabilidade. Esqueça o gráfico das ações ou o dividendo do fundo imobiliário. Isso é ruído por enquanto. O seu foco é o hábito. Você está construindo uma fundação. É como construir um arranha-céu. Você passa meses cavando um buraco profundo e jogando concreto na lama. Quem olha de fora acha que não está acontecendo nada. Mas sem essa base sólida, o prédio desaba no primeiro vendaval. Sua prioridade absoluta aqui é a sua reserva de emergência. Ela é o seu seguro contra a estupidez do mundo. Um pneu que fura, um celular que quebra ou uma consulta médica de última hora são os eventos que costumam jogar o amador de volta para a fase zero. Sem uma reserva de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardada em um lugar seguro e líquido, como o Tesouro Selic, você está apenas fingindo que é um investidor. Você está a um imprevisto de distância do fracasso. Você vai ver seus amigos viajando, trocando de smartphone e postando fotos de conquistas financiadas em 36 vezes. Vai doer. Você vai se sentir o único idiota da mesa que está parado. Mas entenda uma coisa. Eles estão consumindo o capital semente deles antes mesmo de ele germinar. Eles estão queimando a lenha que deveria aquecê-los no inverno apenas para fazer um sinal de fumaça agora. O batismo de fogo serve para separar quem tem o temperamento de um investidor de quem é apenas um consumidor com desejos de grandeza. Se você não conseguir dominar a arte de gastar menos do que ganha quando tem pouco, você nunca terá muito. A disciplina é um músculo, e os primeiros R$ 10.000 são o peso mais pesado que você vai levantar na vida, porque você o levanta sozinho, sem a ajuda dos juros compostos. Mas, se você tiver a fibra necessária para atravessar esse deserto e ver os 5 dígitos brilhando na sua conta, algo mágico acontece. A resistência começa a diminuir. O hábito se torna parte da sua identidade. E uma vez que você tem essa fundação pronta, nós podemos parar de falar apenas de suor e começar a falar de estratégia. É hora de tirar a construção do plano das ideias e colocá-la em um sistema que funcione mesmo quando você estiver dormindo. Com o seu quartel-general de R$ 10.000 estabelecido, você sobreviveu ao pior. Agora, o próximo passo é parar de lutar contra a sua própria vontade e deixar que as máquinas trabalhem. Vamos para a parte tática. O plano de ação. O sistema dos 3 meses. A maioria das pessoas falha porque confia em algo extremamente frágil, a força de vontade. Elas acordam com a promessa de que este mês será diferente, mas a vontade é um recurso finito. Ela acaba no final de um dia estressante ou diante de uma oferta tentadora. Eu nunca confiei na minha força de vontade para ficar rico. Eu confiei em sistemas. Se você quer chegar aos R$ 100.000, você precisa tirar a decisão das suas mãos e colocá-la na mão de um processo automático. Para a fase 2, vamos trabalhar com um cronograma de 90 dias para transformar sua vida financeira em uma máquina de guerra. No mês 1, sua única missão é a cirurgia de custos. Pegue um papel e liste cada centavo que saiu da sua conta nos últimos 30 dias.
Eu garanto que você encontrará pelo menos 20% de gordura. São assinaturas que você não usa, o hábito de pedir comida por preguiça de cozinhar, ou pequenos luxos que não agregam valor real à sua vida. Você precisa cortar essa gordura sem dó. A pergunta é simples. Você prefere um prazer momentâneo de R$ 80 em um jantar ou a liberdade de ter R$ 100.000 no futuro? Escolhas inteligentes exigem sacrifícios de coisas medíocres. No mês 2, nós instalamos o software de segurança. É o que chamamos de pagar-se primeiro. A maioria espera o final do mês para ver o que sobrou para investir. Errado. Nunca sobra. O dinheiro tem uma habilidade mística de se expandir até preencher toda a renda disponível. Você deve configurar uma transferência automática para o dia em que o seu salário cai. 10, 15, 20%. Não importa o valor inicial. O que importa é que ele saia da sua frente antes que você tenha a chance de pensar em gastá-lo. A disciplina não pode depender de você. Ela deve estar no sistema. Para o médio prazo, de 1 a 5 anos, podemos olhar para o Tesouro IPCA+, que protege seu poder de compra contra a inflação, ou CDBs prefixados. E para o longo prazo, começamos a plantar em empresas sólidas e ETFs. Não tente ser o espertinho que descobre a próxima criptomoeda milagrosa ou o esquema de ganhos rápidos. Isso é jogo de azar, não é investimento. O investidor inteligente é aquele que aceita retornos sólidos e constantes ao longo do tempo. Como eu sempre digo, o grande dinheiro não está na compra ou na venda, mas na espera. Uma vez que esses 3 meses se passam, você não é mais alguém que tenta guardar dinheiro. Você é o dono de um sistema que funciona enquanto você dorme, enquanto você trabalha e enquanto você vive. E é quando esse sistema está rodando sem a sua interferência que você começa a notar uma mudança na física do seu dinheiro. Ele para de se mover em passos lentos e começa a ganhar uma tração que a sua lógica ainda não consegue compreender totalmente. Você verá que, depois que a estrutura está montada, a velocidade do acúmulo muda. O que antes parecia um esforço absurdo para juntar alguns trocados, subitamente começa a se comportar como uma força da natureza que ninguém consegue parar. Com o sistema instalado e as engrenagens girando, você sairá da fase do esforço manual e entrará no momento mais recompensador da vida de um investidor. Prepare-se para ver a matemática trabalhar por você. O efeito bola de neve. A aceleração final. Se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu à parte onde a maioria das pessoas morre de tédio. Mas agora eu quero que você preste muita atenção, porque vamos falar sobre a única coisa que realmente separa os remediados dos verdadeiramente prósperos. A capacidade de entender que os juros compostos não são lineares. O cérebro humano é uma máquina primitiva. Ele entende que 1 mais 1 igual a 2. Mas ele é péssimo em entender que, no mundo dos investimentos, chega um momento em que o dinheiro começa a procriar sem a sua ajuda. É o que eu chamo de efeito bola de neve. No início, você está no topo da montanha, moldando uma pequena bola de gelo com as mãos. Você sua, você empurra, e parece que ela mal se move. Mas, depois de um certo ponto de massa crítica, a gravidade assume o controle. Na jornada rumo aos R$ 100.000, existe uma verdade matemática que assusta os despreparados. Os primeiros R$ 10.000 demoram uma eternidade, mas os últimos 50.000 vêm em um piscar de olhos. Por quê? Porque na fase 3, os juros que você acumulou na fase 1 e 2 agora possuem seus próprios juros. O dinheiro que você guardou há 3 anos finalmente acordou para trabalhar por você em turno dobrado. É aqui que o tempo se torna o seu maior aliado, em vez de seu inimigo. Imagine 3 pessoas: o conservador, que guarda R$ 500, o determinado, que guarda 1.000, e o implacável, que guarda 2.000. O implacável não chega aos 100.000 apenas 4 vezes mais rápido por pura aritmética.
Ele chega antes porque ele atinge a massa crítica da bola de neve muito mais cedo. Ele permite que a matemática exponencial domine o jogo enquanto os outros ainda estão lutando contra a fricção do início. Se você quer acelerar esse processo, o segredo não é procurar um investimento que renda 5% a mais ao mês. Isso é perigoso e geralmente termina em perda. O segredo é aumentar o seu aporte. Peça um aumento, mude de cargo, faça uma renda extra, venda algo que você sabe fazer. Cada real extra que você joga na bola de neve agora não é apenas R$ 1. É uma semente que vai gerar uma floresta daqui a alguns anos. Se você aumentar sua renda em 30% e mantiver seu padrão de vida, você não apenas melhora sua vida, você corta o seu tempo de espera pela metade. Nessa fase, você olhará para o seu extrato e, pela primeira vez na vida, verá que o rendimento mensal dos seus investimentos é maior do que o que você costumava economizar com tanto sacrifício no começo. É uma sensação de liberdade indescritível. Você percebe que não é mais um escravo do salário. Você é o capitão de uma frota que cresce sozinha. No entanto, tome cuidado. É justamente quando a bola de neve ganha velocidade que o vento sopra mais forte. É quando o sucesso começa a aparecer que os demônios da autossabotagem batem à sua porta, tentando te convencer de que você já chegou lá e pode relaxar. Você está na reta final, a poucos quilômetros do seu primeiro grande marco. Mas, antes de tocar o troféu, precisamos falar sobre as armadilhas que o mundo vai armar para roubar sua vitória. Vamos encarar os sabotadores. Como não morrer na praia? Chegamos à reta final. Você já entendeu o sistema, já viu a matemática e já sabe onde o dinheiro deve estar. Mas agora, eu preciso falar com o seu eu interior, aquele sujeito que mora aí dentro e adora estragar bons planos. O mundo é um lugar desenhado para separar os tolos de seu dinheiro. E ele não vai desistir de você só porque você agora tem alguns milhares na conta. Pelo contrário, agora você é um alvo mais atraente. Existem 3 sabotadores que vão tentar roubar sua vitória antes da linha de chegada. O primeiro, e talvez o mais insidioso, é o que eu chamo de consumismo social. Sabe aquele seu amigo que acabou de financiar um carro alemão com parcelas que consomem metade do salário dele? Ou aquela viagem para a Europa que todo mundo no seu círculo está postando? O seu cérebro primitivo vai gritar que você está ficando para trás. Ele vai tentar te convencer de que, como você já tem 50 ou 60 mil reais, você merece uma recompensa. Escute bem. Nada é mais caro do que a necessidade de parecer rico para quem ainda é pobre. O carro desvaloriza no momento em que sai da concessionária. A liberdade financeira valoriza a cada noite que você dorme tranquilo. Não troque a paz de uma vida sem dívidas pelo aplauso vazio de pessoas que nem se importam com você. O segundo sabotador é a falta de paciência. Quando você está nos 80 mil reais, parece que o objetivo nunca chega. É como os últimos quilômetros de uma maratona. Suas pernas pesam e o horizonte parece não se mover. Muitos investidores cometem o erro fatal de tentar dar um salto nessa fase, colocando o capital em ativos de alto risco para terminar logo. É assim que fortunas de anos são perdidas em semanas. Lembre-se, o tempo é o ingrediente principal da receita. Não tente aumentar o fogo se o bolo ainda está crescendo. Você só vai queimá-lo. Por fim, temos as emergências da vida. O destino adora testar sua determinação. Um telhado que vaza, um problema de saúde ou uma demissão inesperada. É aqui que aquela reserva de emergência que construímos no capítulo 2 se torna a sua melhor amiga. Sem ela, você será forçado a vender seus investimentos na pior hora possível, realizando prejuízos e destruindo sua bola de neve. Proteja o seu progresso como se fosse sua vida. Olhe para trás.
Você começou estancando a hemorragia, sobreviveu ao deserto dos primeiros 10 mil, instalou um sistema automático e viu a bola de neve crescer. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler este roteiro. Você agora possui algo que 97% da população nunca terá: a mentalidade de um acumulador de capital. Os 100 mil reais não são apenas um número no banco, são a prova de que você é capaz de dominar a si mesmo. E sabe qual é a melhor parte? Depois que você atinge os primeiros 100 mil, o caminho para os 200, 500 ou para o primeiro milhão é muito mais curto e pavimentado. Você já aprendeu o jogo. Você já é um investidor. A árvore foi plantada. Agora, basta não cortá-la antes que ela te dê sombra. O melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor é exatamente agora. Tome a decisão. A jornada terminou no papel, mas agora ela começa na sua conta bancária. O compromisso foi firmado. Se você chegou até aqui, você já sabe o que fazer. Deixe o seu compromisso nos comentários. Eu vou chegar aos 100 mil. O resto é tempo e disciplina. Nos vemos no topo.